Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu estou em recesso do meu trabalho, eu tenho mais tempo para fazer a obra do Senhor. E nada mais justo do que usar a internet também, gente, porque eu creio que se Jesus estivesse vivendo hoje com os discípulos, estaria usando a internet para trabalhar para o reino de Deus, certo? E quando Deus escolhe, ou aliás, não é nem isso, porque Deus escolheu a todos, certo? Eu quero dizer o seguinte: quando as pessoas fazem a vontade de Deus, as pessoas sentem em seu coração o desejo do ide, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Deus se encarrega de preparar aquela pessoa, porque ele disse: abra a tua boca e eu te encherei. Ele falou isso para várias pessoas, como Jeremias, como Isaías, e fala também para mim, para você, se nós nos dispusermos a cumprirmos a ordem de Deus. Não é a ordem do homem, é a ordem de Deus, porque foi ele que deu esta ordem. Jesus, Deus, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, certo? Por todo mundo. Então, Deus não faz acepção. E aquele que está disposto a fazer a obra do Senhor, Deus o enche da sua unção. Então eu digo a Deus: eis-me aqui. E hoje eu senti meu coração, como eu estou de recesso, eu estou com tempo, e eu senti meu coração e trouxe aqui uma palavra que é muito conhecida, mas Deus usa cada um de maneira diferente, como Ele quer, certo? E muitas vezes há algo dentro de uma palavra que não foi revelado a uma pessoa, mas vai ser revelado a outra pessoa, certo? Então, como eu sempre inicio as minhas gravações, que a graça de Deus esteja conosco por intermédio de Jesus Cristo, porque estando nós sobre a graça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós estamos bem conosco, onde quer que estejamos, e estamos de bem com todos, estamos bem com todos, não importa as circunstâncias, certo? Não importam as circunstâncias, certo? Mas hoje nós vamos ver aqui, como eu falei, uma palavra muito conhecida, Atos dos Apóstolos, é Bíblia, gente, Almeida, revista e corrigida, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é uma passagem muito conhecida, mas como eu já falei, Deus usa cada um da maneira como Ele quer. Então vamos lá. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Aleluia. O 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O 7 diz o seguinte:
E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Muitos falam Jope, outros falam Jope, né? Mas não tem acento. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase à 6ª hora. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Quem pode desobedecer a ordem de Deus? Ele que manda em tudo. O 16. E aconteceu isso por 3 vezes. Olha a persistência, quando Deus quer falar, ninguém pode impedir. O vaso tornou a recolher-se ao céu. O 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquele vaso, aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Os homens estavam conversando exatamente com Pedro. O 18. 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Tinha tudo a ver a visão de Pedro com a visão de Cornélio com o anjo, com os homens que foram em busca de Pedro, tá? Estava tudo relacionado uma coisa com a outra. O 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quando Deus envia, não há quem possa impedir. E quando Ele envia, Ele garante. O 21. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? O 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia. O 23. Então, chamando-o para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. O 25. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Quem é de Deus não aceita de maneira alguma ser idolatrado. Nós vamos ver isso depois. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado, e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem
chame comum ou imundo. Aleluia, Deus mostrou a Pedro. O 29. Pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? O 30 diz o seguinte. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Esse está em casa de Simão, o curtidor junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste, eu vim. E bem fizeste eu vi. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. O 34. E, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E não faz mesmo, tá? Não tem gente que pensa que faz. Fala tanto em acepção, entretanto faz acepção e nem percebe o que está fazendo. O 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, pois do batismo que João pregou. O 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O 39 diz. E nós sabemos, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. O 40 diz, a esse ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse. Ele estava pregando a mensagem da cruz. Aleluia. O 41 diz, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenar a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. O 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído por juiz dos vivos e dos mortos. O 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar as águas para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Gente, é uma Bíblia Almeida, revista e corrigida.
Deus me revelou muitas coisas aqui dentro desta palavra. Gente, eu não estudei muito essa palavra, mas Deus me revelou muitas coisas aqui. É como Ele mesmo fala: abra a tua boca e eu te encherei. Começando lá sobre o centurião, o título Centurião Cornélio. Todo mundo já sabe que é apregoado nos templos que centurião era um homem que era líder de 100 soldados romanos, certo? E aqui fala que esse centurião se chamava Cornélio e que ele morava em Cesareia, certo? Segundo os estudiosos, não havia apenas uma Cesareia na época de Jesus, na época que começou o cristianismo, na época que Jesus viveu. Havia a Cesareia Marítima e havia a Cesareia de Filipe, que era assim chamada. A Cesareia Marítima, como o próprio nome diz, era no litoral, era uma cidade litorânea muito grande, era a capital da Judeia na época. Cesareia era a capital da Judeia na época, era onde vivia Herodes o Grande. Herodes o Grande perseguiu os cristãos bastante, era um homem muito egoísta, era um homem que se achava o melhor dentre todos os homens, certo? O mais capaz, tanto que Cesareia Marítima não tinha mármore, dizem os estudiosos, não é a Bíblia aqui que está falando. Os estudiosos que falam isso, que Cesareia Marítima não tinha mármore, mas o mármore com o qual construíram os prédios, as construções, que muitas vezes a gente pensa que naquela época não havia cidades grandes, não havia construções grandes. Havia sim, viu, gente? Havia sim, porque através dos arqueólogos, dos trabalhos dos arqueólogos, a gente vê que havia construções gigantescas naquela época, certo? Certa vez eu vi uma reportagem sobre a igreja de aquela que fazia muitos bordados, que fazia rendas e tal, uma das 7 igrejas da Ásia, que tinha até esgoto, gente, certo? Encanação e tal. Então, aqui também nós vemos que na época havia construções gigantescas, construções muito bem feitas, não eram construções feitas com os mesmos materiais que são usados hoje, mas eram construções muito bem feitas e grandes. As pessoas viviam bem, certo? Era como hoje, havia pessoas de classe baixa, havia pessoas de classe média baixa, classe média alta, entendeu? Classe social, é a mesma coisa, certo? Mas nós vemos aqui que muitos dos servos de Deus eram pessoas que tinham boas condições de vida, tinham poder aquisitivo bom, certo? Então, Cornélio, ele vivia em Cesareia Marítima. Como eu falei antes, Cesareia Marítima era uma grande cidade, capital da Jordânia na época, e fazia muitos negócios, era uma cidade turística, porque geralmente a cidade litorânea
ela é uma cidade turística, é uma cidade que entra e sai muitas riquezas. Tanto importa quanto exporta. Era como Tiros, tá? Tiro, a cidade de Tiro. Era como a cidade de Tiro, que era também uma cidade litorânea. Então tinha duas Cesareias nessa época. Tinha a Cesareia Marítima, que era essa que era a capital da Jordânia, e tinha a Cesareia de Filipe, que ficava no Monte Hebron. Era uma cidade muito bonita, diz que era uma cidade grande, muito bonita, bem arborizada, cheia de verdes. Diz que era uma cidade muito linda, Cesareia de Filipe, certo? Que ficava ao norte do Mar da Galileia. Então essa era de Filipe. A de Cornélio era a Cesareia Marítima, segundo os estudiosos, certo? A Cesareia de Filipe, segundo os estudiosos, era onde tinha o povo que era seguidor de Baal, do deus Baal. Ficava ao norte do Mar da Galileia. E geralmente, assim, a Bíblia sempre fala, Jesus, né, falou para o povo não ir para tal lugar, quando deu a ordem para pregar. Depois foi que Jesus deu a ordem para pregar para todos, porque primeiro ele veio para os seus e depois ele deu a ordem para pregar para os gentios. É isso que significa gentios, quer dizer que não nasceu na região de Israel, certo? Gentio não era conterrâneo de Jesus. Jesus veio para os seus, certo? Mas depois ele deu também a oportunidade a todas as pessoas do mundo inteiro para se tornarem seus filhos, filhos de Deus, por intermédio dele, certo? Muitos acham que todo mundo nasce filho de Deus. Não. A pessoa nasce, mas depois tem que se tornar filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo, certo? Então, Cornélio, ele era um homem bom. Apesar de ser um centurião romano, era um homem bom, um homem justo, um homem que fazia caridade, um homem que jejuava, um homem que orava, apesar de ser um centurião romano, que todo mundo tinha medo do centurião romano, todo mundo temia o povo, um centurião romano. Os servos de Deus daquela época tinham um certo receio, certo? Então Cornélio, ele estava orando e estava em jejum, como diz a palavra aqui, na hora 9ª do dia, ele estava orando e em jejum, e ele teve uma visão de um anjo. Aí tem gente que detona os anjos hoje em dia. Gente, os anjos não podem serem colocados acima de Deus, acima de Jesus. Eles são inferiores a Deus, eles são inferiores a Jesus. Mas os anjos sempre existiram a trabalho de Deus. E eles não existiram apenas na época da velha aliança, não. Eles sempre existiram e ainda existem, porque esta visão que Cornélio teve foi após a crucificação de Jesus. Foi na era cristã que Cornélio viu esse anjo. Outra coisa que Deus me revelou aqui. Muitas vezes, até eu já falei isso, sobre o anjo. Como que é um anjo? A formosura de um anjo. Que muitos colocam lá um anjinho, uma criancinha, com asinhas, cabelinho enroladinho, olhos azuis e tal. E muitos falam assim, mas um anjo não é bonito assim, não é... como Isaías, Jeremias, Ezequiel descrevem os anjos que viram. Eram seres bem estranhos aos nossos olhos, porque eram pessoas que tinham 4 asas, pessoas não eram seres que tinham 4 asas, que tinham não sei quantos olhos, que tinham rodas. Gente, os anjos
podem ser como Deus quiser que eles sejam. Porque esse anjo que apareceu a Cornélio tinha o formato de um homem. Tinha o formato de um homem. Como os anjos que tiraram a pedra que estavam no sepulcro de Jesus tinham o formato de homens. O anjo que apareceu a Abraão, avisando sobre o que Deus ia fazer em Sodoma e Gomorra, que Ló morava naquela região, Ló, seu sobrinho, os dois anjos tinham a plástica de homens. Gente, Deus, ele faz tudo como ele quer, da maneira como ele quer. Deus tem estratégias para nos convencer. Nós precisamos termos entendimento sobre isso. A Bíblia é uma espada de dois gumes, certo? Como muitos pregam isso, né? Então a gente precisa ter entendimento que Deus pode, colocar um anjo diante de você com a plástica que ele quiser, como ele colocou na frente de Cornélio. E o anjo fixou os olhos, olhou para Cornélio, Cornélio também fixou os olhos nele, o anjo que falava com Cornélio, dizendo a Cornélio que Deus tinha ouvido e ouvia as orações dele, tudo que ele fazia, o seu jejum, tudo que Cornélio vinha fazendo, estava chegando ao trono de Deus, estava chegando ao conhecimento de Deus, e Deus estava feliz com o comportamento de Cornélio. Cornélio não era nem um homem batizado como as pessoas que foram batizadas por João, não, e por Paulo, certo? E Jesus. Cornélio era um homem comum lá, que tinha seus costumes de acordo com os romanos, com os costumes romanos. E as pessoas que serviam ao Deus por intermédio de Jesus Cristo temiam essas pessoas, como Cornélio, que moravam lá em Cesareia Marítima, certo? E ele ficou atemorizado quando viu aquele anjo falando com ele. Então o anjo disse a ele: envia homens a Jope, Jope, e manda chamar uma cidade lá de Israel, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E foram 3 homens de Cornélio atrás de Pedro, em busca de Pedro. Quando chegaram em Jope, encontraram Pedro. Pedro estava no andar de cima da casa. Por isso que eu estou falando, naquela época já havia construções muito bem feitas. As pessoas não viviam mal, não, gente. Haviam construções enormes, casas luxuosas, casas bem feitas, pessoas que viviam bem, como eu falei no princípio, pessoas de classe baixa, classe média alta, classe alta, tá? E aqueles homens foram atrás de Pedro. Mas ali também, antes dos homens chegarem, Pedro estava ali orando no segundo andar da casa, no segundo piso da casa. Pedro estava orando e esperando pelo almoço, pela hora do almoço. E ali também ele teve uma visão. E agora que Deus me revelou algo dentro dessa palavra, que pode ter sido revelado de outra maneira, como diz a palavra, que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, certo? Então,
Pedro, ele teve uma visão de um grande vaso que descia do céu, como um lençol de 4 pontas, né? E ali cheio de animais de todas as espécies. Tinha animais de todas as espécies. Pedro, assim como Jesus, era judeu. Pedro, Mateus, todos os discípulos, Jesus, eram judeus. E judeu não comia certas coisas, como por exemplo, porco não comia, aves não comiam, certo? Eles não comiam. Até hoje, eles ainda têm certos costumes, como comer a carne de porco. Então, quando Pedro viu aquela visão, teve aquela visão de animais de todas as espécies, sabe o que veio na minha mente? Que na casa de Cornélio, Pedro iria apregoar a palavra de Deus para pessoas de todas as nações. E iria reunir ali na casa de Cornélio pessoas de todo tipo que iriam se converter ao cristianismo. Creio eu que aqueles animais dentro daquele lençol, daquele vaso parecendo um lençol seguro pelas 4 pontas, cheios de animais de todas as espécies, eram as pessoas para as quais Pedro iria apregoar a palavra na casa de Cornélio. E Deus disse a Pedro: mate-os e coma-os. Pedro disse: não, Senhor, eu não como todas as espécies de animais, eu não como coisas imundas. Deus disse a ele: não chame de imundo aquilo que eu te ordenei a comer. Mais ou menos assim. Deus disse a Pedro. E Pedro disse: se Deus está falando isso comigo, por que eu vou recusar de comer? Eu creio que eram as pessoas. Nisso, enquanto Pedro estava interpretando a sua visão, ele encontra quem? Os 3 homens perguntando por Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E ali, Pedro já disse: sou eu. E relacionou a visão que ele teve com o que aconteceu na casa de Cornélio, com o pedido de Cornélio a ele para pregar a palavra de Deus lá em sua casa. E aí Pedro falou para os homens, Pedro, vamos ver o que é que... E chamando, perguntaram-se, E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Já foi falado. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Quando Deus dá ordem, a gente pode confiar. Porque quem deu a ordem foi Deus. Deus ordenou a Jonas. Jonas desobedeceu porque ele tinha medo do povo de Nínive, porque o povo de Nínive perseguiu a parentela de Jonas. Era um povo perverso, mas Deus precisava de Jonas apregoando lá. Aquele povo só iria mudar de comportamento, só iria se converter através da pregação de Jonas. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, certo? O que Deus tem a fazer através de ti, Ele não vai fazer através de mim, a não ser que você não queira fazer, porque a obra do Senhor
não pode ficar parada, certo? Só se a pessoa recusar a fazer, porque nós somos vasos de Deus. Se um vaso recusar de ser usado, Deus vai usar outro vaso para a sua obra. Mas a obra de Deus não pode parar. E aí, Pedro foi junto com os 3 varões até a casa de Cornélio. Se fosse outra pessoa, uma pessoa medrosa, certo? Que não confiasse em Deus, não iria. Porque aconteceu com Jonas. Aconteceu com Jonas. Só que o que aconteceu com Jonas foi para nos garantir que quando Deus ordena, repetindo aí o verbo, ele garante, certo? Quando Deus ordena, ele vai conosco. Ele coloca palavras, as palavras certas na nossa boca. Quando Deus tem amor, né? Ou aliás, quando tem não, que ele tem amor. Deus, o amor de Deus é extremo, é incomparável, é um amor ilimitado pelas pessoas. Então Deus enviou Jonas a Nínive, justamente porque Deus queria aquele povo salvo. Agora, se de tudo Jonas não fosse, Deus iria usar outra pessoa, mas Deus queria Jonas. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Assim como Deus usou Cornélio aqui para ir atrás de Pedro, e Pedro obedeceu. O que Deus me toca aqui? Quando Deus usou, por que Deus não enviou diretamente Pedro a Cesareia, à casa de Cornélio? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Cornélio não era um cristão. Ele era temente a Deus, mas ele não era um cristão como Pedro. Mas Deus usou Cornélio para convidar Pedro para pregoar a palavra de Deus em sua casa. Se Deus fizesse acepção de pessoas, ele teria enviado diretamente Pedro à casa de Cornélio. Não, não foi assim. Deus envia um anjo para falar com Cornélio, para chamar Pedro, para pregoar em sua casa e para convidar muitas pessoas. De forma que a casa de Cornélio ficou como uma igreja cheia. Não como uma igreja com 4, 10, 15 pessoas, não. Eram muitas pessoas que estavam na casa de Cornélio para ouvir a pregação de Simão Pedro, tá? Então, Pedro chegou lá e começou a pregar a palavra. Quando Pedro começou a pregar a palavra sobre Jesus, o que ele veio fazer, que ele veio salvar a humanidade, que ele sofreu perseguições, certo? Que ele foi crucificado. Ali, durante a pregação de Pedro, pessoas começaram a se encherem do Espírito Santo, porque nós somos vasos do Espírito Santo. Pessoas começaram a se encherem do Espírito Santo, começaram a falar em línguas estranhas, mesmo sem serem batizadas com batismo nas águas. Isso é muito importante. Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa quem Ele quer. Esse negócio de dizer, tem que ser batizado nas águas primeiro, é uma ordem de Deus que a gente precisa obedecer. Só que na casa de Cornélio, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo antes de receberem o batismo nas águas. E aí Pedro disse: como que eu vou recusar de batizar essas pessoas nas águas, se elas já estão
falando em línguas. Elas estão cheias do Espírito Santo. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. Para mim, aquele lençol, aquele vaso que desceu em forma de lençol, que Pedro viu enquanto estava lá no segundo piso da casa, onde ele estava orando e esperando o almoço, a hora do almoço, aqueles animais de todas as espécies que os judeus não podiam tocar, não podiam comer. Para mim, aqueles animais representavam as pessoas que estavam na casa de Cornélio. As pessoas ali de várias crenças, como a mulher cananeia, que servia lá aos deuses dos cananeus, e ela foi em busca da cura para sua filha. Ela foi atrás de Jesus e Jesus a atendeu. Certo? E eu creio assim, que Jesus, ele veio para todos. Ele veio para todos. Agora, como diz a palavra, antes da vinda de Jesus, todos eram de Deus. Só que Deus entregou todos para Jesus. A salvação agora é por intermédio dele. Aquele que não crê que Jesus veio em verbo de carne, sofreu a morte na cruz e ressuscitou dentre os mortos, aquele que não crê não será salvo, certo? Então é uma palavra maravilhosa que nos revela aqui muitas coisas que a gente, muitas vezes, a gente escuta pessoas falando, como por exemplo, o formato de um anjo. Deus coloca na minha frente e em sua frente um anjo com a plástica que ele quiser. Não importa que seja o formato de uma criança, de um homem, de um animal, como os anjos que Isaías viu sobre o trono de Deus, que tinham 4 asas, 2 cobriam os seus rostos, porque a glória, aí o significado é que a glória que tem que ser manifestada, a glória de Deus, nós não apregoamos a palavra para nossa glória, mas é para a glória de Deus. Nós não entoamos uma canção, um hino, ou tocamos um instrumento para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Tudo aqui é por Ele e para Ele. Então esses anjos que Isaías viu é para nos mostrar que toda honra e toda glória é para Ele, é para Deus. O anjo que Ezequias viu já tinha outra significação. O anjo que Cornélio viu já tinha outra plástica, como os anjos que foram anunciar a Abraão sobre o que iria acontecer em Sodoma e Gomorra, e também sobre o que iria acontecer com ele e com Sara, que eles iriam serem abençoados com Isaac, certo? O trabalhar de Deus, gente, é imprevisível para nós. É imprevisível.
quer dizer que nós não sabemos. Só Ele sabe como é que Ele vai agir. Só Ele sabe. Nós só temos que obedecermos o que? O ide. Que Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas. E essa passagem aqui, no livro de Atos 10, né, a partir do verso 1, nos fala claramente sobre o não fazer acepção de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá na casa de Cornélio em Cesareia Marítima, que era um lugar dominado ali por quem? Por quem que era dominado aquele lugar? Aquele homem terrível, que por não dar glória a Deus foi comido de bicho. E dizem os historiadores que toda a família dele tinha um problema no intestino que era cometido por bicho. Bicho comia. Enquanto estavam vivos, as pessoas estavam vivas, bichos comiam o intestino dos familiares de Herodes o Grande. E ele era tão vaidoso que ele trazia mármore da Itália para fazer os edifícios em Cesareia, que era a capital da Judéia na época, certo? E a outra Cesareia, que é chamada Cesareia de Filipe, era uma cidade desenvolvida também, uma cidade muito bonita, não diz a Bíblia, tá, gente? Quando a gente fala, dizem os historiadores, os estudiosos, é porque não está na Bíblia. A Cesareia de Filipe ficava ao norte do Mar da Galileia, no Monte Hebron, certo? E é assim, Deus, quando Ele quer usar uma pessoa, certo? Se a pessoa der o lugar, Ele coloca as palavras certas na boca da pessoa. Se Ele quiser que alguém se converta por intermédio de mim ou de ti, Ele coloca as palavras certas na nossa boca. Ele nos dá sabedoria, porque Ele disse aos profetas como Isaías, Jeremias, abra a tua boca e eu te encherei. Quando Isaías diz, logo eu, Senhor, homem de lábios impuros, que vive entre outros homens de lábios impuros, Deus quis nos revelar que aqui neste mundo não há ninguém puro se não for purificado por Ele, certo? O próprio Jesus, quando esteve com o jovem rico, que veio até ele dizendo, bom mestre, o que farei para te servir? E Jesus disse a ele, bom, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Por que que Jesus disse isso? O próprio Jesus, Deus, 100% Deus, 100% homem, que não se contaminou em nenhum momento, se colocou na posição de homem, porque Ele sabia as dificuldades deste mundo e sabia que ninguém, exceto Ele, suportaria, resistiria certas condições, certo? Então não adianta
ninguém querer ser melhor do que ninguém, porque a Bíblia nos revela. Essa passagem mesmo, desse culto na casa de Cornélio, nos mostra muitas coisas importantes. E a gente precisa crer na palavra de Deus, porque é a boca de Deus falando conosco. E aí, Pedro, ele começou a dar testemunhos, né, dos profetas, de todos que nele creem, receberão o perdão dos pecados, né, pelo seu nome, todos que creem em Jesus. E ali foi pregando a palavra, foi apregoando, e pessoas começaram ali a se encherem daquele maná espiritual, e foram todas batizadas com o Espírito Santo. E aí não havia como negar o batismo nas águas a essas pessoas. Então, meus amados, quando Deus manda a gente fazer, a gente faz. Outra coisa, Deus chama pelo nome, tá? Deus chama a mim e a ti pelo nome. Antes que nós fôssemos formados no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Certo? Não dizer venha qualquer um. Não é bem assim. Não é bem assim. Deus, quando toca, certo? É Ele quem envia. Não sou eu, nem você quem envia. Quem envia é Deus. Ele é que tem este poder. Inclusive, todo o poder no céu e na terra e todo o universo está nas mãos de Deus. Nós sabemos que há outras entidades, mas nenhuma é superior a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus é quem manda em tudo e em todos. Se é na parte do bem, é da vontade de Deus. Se acontece o mal, é permissão de Deus. Ele é quem domina tudo e todos aqui na terra. Amém? E que Deus assim abençoe a todos, que todos venham entender essa mensagem e venham nos abençoar, nos encher cada dia mais da sua unção, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém? Jesus te ama. Jesus nos ama. Fiquem aí no grande amor de Deus. Um beijo fraterno da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Amém?